TV Santa Maria, eleições 2024. Sua melhor escolha. Oferecimento: Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria. Lojas Cibrama, na Rua do Acampamento e na Policlínica Wilson Aita. Norberto da Cas Gastronomia e Eventos. Quatrum Soluções Empresariais. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. Evoa Comunicação e Marketing. Universitária Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Rosáulo Ortopedia, na Orlando Fração e Rosáulo Equipamentos, em frente ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Genki, Estética e Saúde, com o lançamento do protocolo Venus Revolution, que chegou para revolucionar as técnicas de emagrecimento. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo com o programa especial Eleições 2024, aqui pela TV Santa Maria, canal 19. Também estamos ao vivo pelo canal da TV SM no YouTube e também no Facebook, agradecendo sempre a todos vocês que estão nos acompanhando aí desde a 1h da tarde deste domingo, 27 de outubro de 2024, quando acontece o segundo turno aqui em Santa Maria, no total 51 cidades do Brasil inteiro. TV Santa Maria, eleições 2024, sua melhor escolha. Nós vamos agora de imediato com mais convidados que já estão em nosso outro estúdio e a mediação para este tema, que é justiça e segurança, vai ser feita pelo Dr. Ricardo Jobim, advogado Ricardo Jobim, que já está lá com os nossos convidados, e é para lá que nós vamos agora para o nosso outro estúdio com a mediação do Dr. Ricardo Jobim. Boa tarde, Dr. Ricardo. Passamos direto para ele. Boa tarde, Vilceu. Sempre um prazer muito grande estar aqui na TV Santa Maria, fazendo a cobertura dos programas em datas de eleições. E hoje me incumbiram, a Giovana Felice sempre me apronta alguma, e hoje ela aprontou de eu fazer a apresentação do podcast Justiça e Segurança. Eu me sinto muito honrado de fazer essa mediação hoje, pois afinal nós temos pessoas que efetivamente podem contribuir muito para o tema, e quem sabe explicar por que Santa Maria está passando por uma onda de homicídios tão grande. Então hoje nós temos como participantes o Dr. Tiago Tristão Lima, que é juiz, ele está substituindo o desembargador no Tribunal de Justiça, está atuando como desembargador. Ele é juiz de direito titular da 5ª Vara Criminal de Caxias do Sul, né? E está na 3ª Câmara Criminal, atuando na condição de desembargador. Ele é mestre pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e doutorando pela Universidade Federal de Santa Maria. Atuou em toda a região central, então é uma pessoa muito conhecida aqui, né, doutor? Como a gente sabe. Temos aqui do nosso lado o Rafael Menezes, figura por demais conhecida, né, aqui da TV, afinal estava aqui agora há pouco, que é nosso jornalista de pautas policiais do Diário de Santa Maria e acompanha esse tema com muita precisão. Também temos aqui uma figura muito conhecida, que já frequentou a TV por diversas vezes, que é a doutora Débora Dias, né, que é delegada titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, de Santa Maria. Beleza. Currículo da doutora Débora reduzido. Delegada de polícia, foi delegada titular da DEA de Santa Maria por 18 anos, primeira delegada titular da DEA, né? Está como delegada titular da Delegacia de Polícia, como a gente falou, desde 2020. É docente da CADEPOL e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, hein? Chique, parabéns. Dessa maneira descontraída que nós começamos o podcast de hoje, trazendo para uma análise que acredito que todos aqui têm grande condição de colaborar. No ano de 2023, Santa Maria teve 54 mortes violentas. Estamos agora no mês de outubro, já ultrapassamos 61 mortes violentas. Desde que eu comecei a advogar, no longínquo 1997, meu Deus do céu, como o tempo passa.
Às vezes eu chego a ficar impressionado, né, Voa. como passa. O perfil das varas do júri, das varas criminais, era bem diferente. A gente não via tantos traficocídios e talvez o problema seja esse. Mas vamos começar, quem sabe, pela doutora Débora, né? E a doutora Débora pode fazer a análise. Por que Santa Maria está aumentando tantos homicídios? Depois, por favor, podem simplesmente trocar a palavra. Sim. Meu papel é mediar e não ser debatedor hoje. Olha, a minha análise, eu acho que é uma análise, não só como delegado de polícia, né? Mas o que a gente percebe, que todos esses homicídios, esse número aqui, grande aqui em Santa Maria, estão vinculados, eu não vou dizer uma percentagem aqui, mas quase que na sua totalidade, né? Ao tráfico, né? As guerras de facções. Então, acho que nós tivemos acho que não faz 30 dias, um feminicídio, infelizmente, aqui em Santa Maria, né? E eu não estou lembrada agora mas acho que teve um outro homicídio que não tivesse ligado, deve ter alguns poucos que não estão ligados. Então, isso, claro que é muito preocupante, né? Porque são homicídios, são mortes de pessoas, e que se questiona, né, dentro da polícia, acho que dentro, né, doutor, do sistema de justiça, como que se previne esse tipo de crime, né? Qual é a prevenção? O que se faz? Como se combate? E aí, eu acho que a resposta não é simples, é complexa, tem que ter uma análise bem profunda, mas eu entendo que se previne também com combate ao tráfico, né? E isso a gente vê que existe, mas é uma proliferação. E, infelizmente, isso que está acontecendo em Santa Maria, há 20 anos atrás, nem vou tão longe, há 10 anos atrás, até há 5 anos atrás, não ocorria. Né? Essas facções que estão todas no interior do Estado. Né? Doutora, quando fala combate, é combate na forma de repressão? Na forma de repressão e na forma de prevenção. Eu acho assim que a polícia, né? Então eu vou falar da polícia. A polícia, na verdade, é quando todo o resto já deu errado. Então nós vamos lá investigar o crime ocorrido. É isso que nós fizemos, né? Claro que nós temos algumas ações em muitas delegacias, por exemplo, a minha, de prevenção. Mas é isso que nós fazemos. Nosso papel, então, né, constitucional é a investigação do crime depois do ocorrido. Mas todo o resto do sistema já deu errado, né? Para parar lá na polícia. Então, o que nós temos que fazer? Eu sempre acho que se isso começa com uma política pública, que às vezes os nossos políticos não têm tanta paciência, nós temos que mudar a educação. Nós temos que oportunizar, né, tipo, os jovens, crianças, adolescentes, enfim, a terem perspectivas, né, que o tráfico não abrace a criança e adolescente, mas que abrace a sociedade, que abrace o governo, que abrace o Estado. E por que essa gurizada toda tem... Eu fico assim triste de olhar, estou no grupo da TPPA, ali, que é da Delegacia de Polícia para Pronto Atendimento, aqui de Santa Maria, e olhando as prisões agora só no final de semana, né, gurizada por tráfico, porte ilegal de arma, a apresentação então não vai ser apresentada na DPCA, gurizada de 16, 15, 17. Então, assim, essa gurizada está na rua. E quem está acolhendo são os traficantes. E cada vez mais se vê guris muito mais novos com tráfico. Eu, nos meus últimos, acho que 2 plantões, eu fiz atuação por tráfico, tá? Prisões efetuadas pela Brigada Militar, de guris de 18 anos, sem antecedente policial, sem antecedente criminal. Então, e não era pouca coisa, né? Na análise tinha que ser autuado, porque era tráfico. Eram muitas armas e muita droga, numa determinada casa. Eu estou lembrando de um caso, né? Então, ele está lá, ele está guardando a droga, ele está guardando as armas para o tráfico. Na medida que eles vão morrendo, tu acha que eles vão ficando mais jovens? Porque... como os traficocídios estão em grande escala, até gostaria de também passar a bola para o doutor Tiago, me parece que quanto mais eles se matam, mais os jovens acabam assumindo as posições de liderança do tráfico. Esse raciocínio procede? Eu não sei se é de liderança do tráfico, mas existem, entre aspas, o doutor pode até me confirmar isso, vantagem de ter uma gurizada dessa à frente. Por exemplo, a vantagem de ter um guri desses, com 18 anos, sem nenhum antecedente, né? Lá guardando droga, ele faz parte do tráfico. Ele é traficante também, né? Ele está dentro ali, né? Não se conseguiu provar, no primeiro momento, pelo menos, uma associação, né, ao tráfico, mas com certeza uma investigação na Draco pode colocar esse guri no meio com uma associação de tráfico. Mas eu acho que existem vantagens, né?
Assim como existem muitas vantagens de colocar um adolescente no tráfico, né? Que nós vamos ter a aplicação do Código Penal, nós vamos ter, então, o Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se o doutor concorda comigo, que de ser essa gurizada realmente, entre aspas, usada, né? Vamos lá, primeiro uma boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse debate, pessoas tão qualificadas, né? E trazer um pouquinho para a sociedade do que é o impacto da violência no sistema de justiça, que isso impacta toda a sociedade como um todo, né? Eu voltar um pouquinho, doutora Débora, na questão da prevenção ali. E eu sempre que eu tenho a oportunidade de estar falando para o público, e aqui de uma maneira bastante ampla, pela abrangência dos meios de comunicação do diário, é de uma falácia, e assim falo com tranquilidade, porque eu conheço os números, do encarceramento em massa. Tá? Isso não existe no Brasil. Isso é uma divulgação que vai se propagando com outras finalidades que não contribuem nada para a criminalidade, para o combate da criminalidade no Brasil. E por que fala encarceramento em massa? Quando os dados saem, especialmente do CNJ, que lá estão compilados todos os mandados de prisão, doutor Jobim. Então, assim, as estatísticas, eu posso falar também, tem ideologia. Você pode trabalhar com os números de acordo com o seu interesse. Se você tem um interesse X, você vai pegar aqueles números e falar, esse número serve para tal finalidade. Eu tenho interesse Y. Como diziam, né? Se tu torturar os números, eles vão te dar aquilo que tu precisa. Do seu interesse. Exato. Né? Então, assim, o que se propaga hoje? E aqui está o jornalista que pode me confirmar, porque ele recebe informação e publica. Sai ali de que existe um alto grau de encarceramento no Brasil. Mas eles pegam todas as prisões. Ele pega desde quem está no regime fechado, ou seja, aquele que está no presídio, que não sai. Eles pegam que estão no regime semiaberto. Hoje o semiaberto no Rio Grande do Sul não existe. A comunidade tem que saber disso. Não existe. O que é o semiaberto? Era a pessoa ficar reclusa, salvo se tivesse um trabalho, que poderia trabalhar e retornar para o presídio. Hoje a pessoa comete um crime, ela progride e vai direto para a rua. E, no máximo, doutora Débora, se a senhora pode me confirmar isso, com tornozeleira. No máximo. E quando existe tornozeleira disponível para instalação. verdade, Eu tinha olhado verdade. os dados da SUSEP de 2022, tinha 2.500 pessoas aguardando instalação na planilha da SUSEP. Na verdade, eram pessoas que estavam soltas pela inexistência de tornozeleiras para monitoramento. Então nós somos o primeiro fator. Então, já progrediu do fechado direto para a rua. Sim. Tá, para o regime aberto. O aberto nem se fala. Aí é na rua sem tornozeleira, de regra. Essa é a regra do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Tá? O único que ainda tem os regimes semiabertos atuantes é Santa Maria, coincidentemente. Tá? Mas vamos lá. O que pega esse número? Que todas essas pessoas que estão no regime aberto, semiaberto ou fechado, elas saem com mandado de prisão. Então, os números, quando falam em encarceramento em massa, engloba toda essa população. Eles entram, né, nesse número, nessa estatística. Mas essas pessoas estão na rua, na verdade. Mas para números, ok. Então, o que acontece? Nós tiramos aí, de que estamos realmente no sistema fechado, quase que 20% das pessoas que estão no semiaberto e aberto. Isso é um número médio. E aí vem falar que o sistema carcerário nós temos que soltar mais, fazer mais plantões. E aí isso impacta a sociedade, que não vê o sistema de justiça e de segurança pública funcionando, atinge a população, a polícia, seja a brigada militar, seja a polícia civil, que dá aquela sensação que está enxugando gelo. Pelo menos isso chega até a mim, talvez, doutora Débora, a senhora pode me corrigir. Sensação de enxugar gelo. Que eu chego, converso com os delegados, converso com os brigadianos. Poxa, eu prendi esse cara 3 vezes. O que está acontecendo? Mas nós temos, né, uma hierarquia que a gente tem que seguir, que nós temos CNJ, nós temos STF, e como juiz eu sigo hierarquia, eu sigo os precedentes de cima para baixo. Né? Então, esse é o primeiro fator, que isso tem que ficar bem esclarecido. Esse encarceramento em massa não é real. E quando nós falamos a nível global, o Brasil é o terceiro em número de população carcerária. Mas qual é o recordista em número de mortes? Então assim, eu tenho mais mortes no número crescente, eu tenho que diminuir o número de prisões, sendo que a função preventiva que a doutora falou entra também no sistema carcerário. Você tem que ter a prevenção e a repressão. Então, a repressão também é quando o sujeito comete o crime e ele vai sentir a força do Estado batendo nas costas dele, falando, você cometeu, você vai ser responsabilizado. Então, é nesse sistema, doutor Jobim, que a gente tem que trabalhar e conscientizar a população que, às vezes, esses números que são divulgados não correspondem à realidade. Perfeito. Rafa? Mas eu estive, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite aqui. Para mim é um prazer, uma aula
dividir a mesa aqui com todos. Estamos ao vivo aqui, vamos passar um Na cafezinho. verdade, o mediador aqui deveria ser o Rafa, né? O Rafael, que é jornalista, experiente. A Giovana me colocou aqui, Rafael, até te peço desculpa por isso, porque o jornalista aqui é tu, né? Eu me sinto lisonjeado de dividir a mesa com vocês. Olha só, eu tive numa operação policial na semana passada, e durante o briefing ali na madrugada, que é passado ali, né, os detalhes de como será a operação e quais são os alvos dessa operação, é quase que uma piada, né? Ouvi o delegado falando, essa pessoa que nós vamos lá, ela já foi presa 2 vezes esse ano por tal coisa, e você novamente está indo lá, né, prender essas pessoas. Eu vejo que é quase que um enxugar gelo, tanto do judiciário quanto da polícia. E falando sobre homicídios, por exemplo, esse ano nós estamos em 61 homicídios aqui na cidade. São dessas mortes, 13 foram por arma branca, por faca. Uma foi com pedrada e outra com material contundente. Os demais foram com disparos de arma de fogo. Desses daqui nós tivemos 3 mortes por intervenção policial, que foram pessoas que trocaram um tiro com a polícia durante alguma abordagem e acabaram sendo mortas. Minha posição, aí tem que morrer mesmo. Exato. Então, assim, entra como estatística de homicídio. Não, e eu concordo plenamente. Cara, a polícia que não pode agir, por favor. Se alguém acha que pode fazer melhor, que vá fazer o concurso. Então, assim, aquela história, como é todos são especialistas em segurança pública, mas quando começa o tiroteio, ficam só os policiais. E os comentaristas de pantufa também. Os caras ficam lá de pantufa, não entendem nada da vida real fácil, e ficam criticando. E aí essas mortes, porque que elas entram, claro, como estatística de homicídio, porque são mortes. Então, são 3 mortes por intervenção policial. Uma é uma legítima defesa, que uma mulher estava sendo agredida pelo marido e ela pegou uma faca e se defendeu e acabou matando. Então, juntando esses, são 4 casos, né? Então, que nós descontamos dos 61, teria um número mais baixo, seria em torno de 58. Ano passado nós tivemos, então, em 2023 nós tivemos 55. Esse ano nós estamos em... Mas esse 55 do ano passado também tem essa... Tem outras mortes, né? Que são... Aí, por exemplo, esse ano nós tivemos um caso em 22 de fevereiro, que foi um idoso que foi brutalmente assassinado na Ângelo Glione, no centro de Santa Maria, que não foi um homicídio envolvendo o tráfico de drogas. No ano de 2022, nós tivemos 70 casos. No ano de 2021, 58, e no ano de 2020 foram 45 casos, né, de homicídios registrados. São ocorrências relacionadas a homicídios. Eu participo quase que da sua totalidade, de 90% desses casos, eu estou lá em loco durante a ocorrência, acompanhando esse trabalho da polícia, da perícia, enfim, esse levantamento. E quase que na sua totalidade também desses casos, dá para se dizer que 95%, 98% tem relacionamento com o tráfico de drogas. Hoje, aquela criança, aquele adolescente, que muitas vezes, pela questão judicial, as leis são aplicadas diferente para os chamados adolescentes, de menores, como popularmente são chamados, são diferentes. Então, hoje o tráfico ele utiliza também muito dessa mão de obra para eles, justamente pela questão da impunidade. Sabe que vai ser mais vai ser mais leve. Se der, dá menos. Né? Exato. E aí o que acontece? Aquela criança que ela está na rua, que ela está lá na periferia, e ela tem um pai e uma mãe, a mãe às vezes fazendo faxina, o pai catador de reciclável, trabalho de pedreiro no dia a dia, para manter o básico do básico do básico para se manter a casa. E ele olha aquele outro traficante no bairro, com um carro bom, com uma namoradinha, com uma moto. E quando ele é aliciado pelo tráfico, muitas vezes ele pensa, eu quero ser que nem o meu pai, que é uma pessoa honesta e trabalha e não tem nada, ou eu quero tentar ganhar a vida que nem aquele cara. Então muitas vezes, infelizmente, e isso peca o Estado. Lá atrás, na questão educacional, porque lógico que Por isso que eu disse que para a prevenção do modo mais abrangente, não é... O que a gente faz a gente tem a sensação de realmente enxugar gelo, e a gente faz outros trabalhos que a parte, mão pesada é do Estado ou direito penal, mas o que precisa é a prevenção. A prevenção que eu falo é como que a gente combate. Isso não é vamos combater, então, diminuir os feminicídios, diminuir o tráfico o ano que vem. Isso é um trabalho longo, né? É como prevenção de violência doméstica, passa pelo mesmo. Então, assim, e a gente vê que a gente sabe que a proliferação de leis e tal, que a resposta mais imediata do legislador, do político, né, dos que criam as nossas leis, para dar uma resposta para a comunidade. Tipo, agora teve esse pacote antifeminicídio, então com leis muito mais duras, mais pesadas, dá outro debate, outra discussão. Mas isso realmente vai prevenir o feminicídio?
Então, esse é o questionamento. Claro, eu concordo que a lei tem que ser, pelo menos eu acho que ele vai ficar mais tempo preso. Com certeza. Tá? Então, tem que ser isso mesmo. Mas isso vai prevenir a médio e longo prazo o feminicídio? Não vai. Senhora, como é que a gente vai fazer, né, para, sei lá, o filho do papeleiro, ele olha para o pai dele, ele pensa, será que ele está pensando, pô, meu pai se esforça e não interessa o trabalho que ele tem, é um trabalho digno? Ou ele vai se seduzir por um tênis melhor, ou por condições, né, de ostentação de uma vida mais curta, mais arriscada, mas onde ele possa se sentir alguém, né? Porque tem essa questão, e o Dr. Tiago mencionou bem sobre a questão que o problema não é o superencarceramento, mas a gente sabe também que essas facções elas também têm atuações muito fortes dentro dos presídios, né? E talvez no que diz respeito à política de repressão é uma coisa que possa ser revista, não sei se é possível. Muitos desses homicídios, doutor, muitos desses homicídios eles partem as ordens de execução dentro dos presídios. Eu queria ver assim, como é que a gente combate isso primeiro dentro dos presídios para depois na sociedade, né? Na verdade, isso também talvez tem que ser dito e a sociedade compreender. O Estado não comanda presídio, tá? É uma falácia, é um engodo dizer que o Estado está presente. Que quando a gente entra num presídio, e eu fui juiz de execução no interior, em cidades grandes, estive no presídio central em Porto Alegre, cada módulo da penitenciária é de uma facção. E eles que vão determinar a hora de entrada, a hora de saída, quem vai entrar, como é que faz, como é que entra, e até as roupas, às vezes as mães vão lá, levam um bolo, levam uma roupa, aquilo vai para o chefe da galeria que vai determinar se vai para o filho daquela senhora que levou ali aquele mantimento, aquela política roupa, de visitas íntimas. E aí vai pasta de dente, escova de dente, há todo um comércio ali dentro. Há um comércio aqui, Há um agora comércio. como disse Santa Maria, foi feita uma operação com tudo dentro, né? E automaticamente, quem tem o poder econômico detém o poder. E automaticamente, e aí entra um problema também do encarceramento, e por isso que eu, como juiz, eu sempre tenho muita cautela. Aquela pessoa que não é faccionada, que não tem envolvimento, eventualmente cometer um crime, você botar ali dentro do presídio, ela vai virar faccionada. Exato. Ou ela não sobrevive, tá? Então, isso é uma realidade do sistema carcerário. Eu conheço do Rio Grande do Sul, mas também de outros colégios que eu tenho bastante contato com os colegas a nível nacional. É uma realidade a nível de Brasil. Tá? Os presídios estão dominados por facções. E a pessoa que está ali, ela sai devendo e tem que se pagar todo o custo que ela teve ali dentro do presídio. Então, isso também reflete em violência. Só que é uma violência camuflada, que não é muito divulgada, não é muito informada. Até o próprio familiar que está lá fora, sua mãe, seu filho, seu tio vai ter que traficar pra gente. Isso que o doutor Tiago uma falou fábrica agora de CPFs também, né? Porque uma fábrica de CPFs vai acabar com a doutora Débora lá, porque... A mão do tráfico, a mão não essas armada contas do bancárias tráfico, que recebem dinheiro de golpes, né? Da internet e tudo mais, essas contas bancárias são abertas, CPFs geralmente são de pessoas que são cooptadas por facções dentro de presídios e familiares, né? Que acabam usando e acabam se expondo a isso. Muitos vai cair tudo com a doutora lá. Isso que o doutor Tiago falou, eu achei muito interessante, no sentido de que, como juiz, pensar antes de colocar no presídio, porque ele vai ter que optar realmente para qual facção que ele vai, ou ele já é faccionado, se ele não for. E quando eu fiz esses 2 flagrantes que eu lembro, que o guri de 18 anos, os dois autuados, nenhum tinha antecedente, não tinha nada. Isso a gente pensa, né? Mas aí, quando o número de drogas, o volume das drogas é muito grande, o número de armas, não existe como não fazer, né? Porque às vezes tu pode ter essa discricionariedade do delegado de polícia na hora que é apresentado um flagrante, tu tem que, embora se coadune exatamente ali o tipo penal, você não é um robô, né? Você é uma autoridade policial, você vai pensar, tá, mas e aí? Será que realmente é tráfico? Pode ser que não seja, vamos ter uma investigação maior. Agora, com muita droga, uma grande variedade de droga, um grande número de armas, não existe como. Então, esse guri de 18 anos que foi autuado, foi jogar no presídio. E lá, ele já era faccionado. Qual é o outro um indício grande que tem? Advogado do tráfico. O advogado do tráfico. Infelizmente. Que chega quando a pessoa chegou, ele não tem nenhum antecedente criminal, nem antecedente policial, ele não tem nada. Mas o advogado do tráfico já está lá esperando. Então ele é faccionado. Será que seria possível, eu estou apenas divagando aqui, a gente conseguir fazer uma investigação para tentar, pelo menos, separar os faccionados dos não faccionados?
uma investigação... Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa vai ser encaminhada para o presídio, né, que houvesse uma classificação, alguma coisa para saber onde esse cara vai parar, porque me parece que o problema grande também é expor não faccionados à influência de faccionados. A gente não tem estrutura para isso, com certeza, mas existe alguma ideia nesse sentido, alguma coisa que possa evitar? Porque pelo que estás falando, o problema todo são presos que não deveriam estar nesse nível de periculosidade, acabam sendo cooptados. Evitar essa cooptação, praticamente só separando eles. Dentro do presídio, né? Eu não sei, eu acho que o doutor sabe muito mais do que eu. Assim, isso seria o ideal. Isso já foi pensado. A gente tem tanto que temos o seguro, que são para as pessoas que cometeram algum crime somente sexual ou contra a mãe. Se eles ficarem nas galerias, são mortos. Então tem a ala do seguro, tem a ala agora das pessoas com relação à questão de preferência de gênero, aí tem cada galeria com a sua facção. Não tem estrutura para ter mais uma galeria para esses que seriam, em tese, não faccionados. Mesmo porque também a gente conhece pelo perfil, pelo feeling, né? Você vai vendo ali, até mesmo, seja porque não tem antecedentes, seja pela forma como ele cometeu o crime, seja porque não tem um advogado já conhecido, né? Então, isso, pelo feeling ali, você tem uma percepção, mas ninguém fala, eu sou faccionado ou não sou. E, às vezes, eles falam que não são com medo de ter uma repressão maior, porque a lei de drogas, né, agrava a pena por fato de ser faccionado. E aí eles não falam isso abertamente. Ou alguns até falam, olha, doutor, pelo amor de Deus, não me manda para o presídio, tal. Porque se eu for para lá, eu vou morrer. Mas, assim, a gente não tem meios hoje estruturais, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Eu estou há 2 anos no tribunal, então eu saí um pouco da execução, mas acredito que não mudou a realidade. A gente não teria meios para isso aqui a nível de Estado. Seria o ideal, mas eu não consigo visualizar isso na prática funcionando, né? Mas... a gente busca-se meios, né? Seja colocando, aí sim, dando uma flexibilização na norma, em quando é possível, né, doutora? Às vezes não é possível, para colocar ali uma tornozeleira, para botar outro meio, para evitar desse cometer o crime que a gente sabe que foi um movimento, uma situação eventual na vida dele, e não botar ele lá no presídio, porque senão, aí sim, ele vai sair de lá comprometido com alguma facção. E aí o problema vai se atenuando, vai se agravando para a sociedade, porque ele vai voltar e ainda tendo que cometer crime para pagar o que ele deixou lá em aberto. E aí ele fica nesse ciclo, a gente tem um ciclo da violência doméstica e é o ciclo da violência do tráfico, né, que eu costumo chamar. A gente sabe que não é fácil resolver isso, mas note-se também que todo mundo fala da questão da droga, mas eu queria a opinião de vocês para saber se... Eu quero que essa pergunta seja compreendida também, né? Porque o problema é a droga ou é o dinheiro que a droga proporciona para essas facções, para esse tráfico? É o poder. Ou seja, aí que está esse poder financeiro. Será que ao invés de a gente ficar buscando droga, não seria melhor a gente buscar meios para conseguir atacar esse mercado? Eu estou fazendo um levantamento, eu sei que é um pouco maior agora, não é nada prático, porque me parece que aquele rapaz ele é cooptado pelo dinheiro que o tráfico traz, não necessariamente pela droga. Assim, eu te respondo com a simples afirmação. Eu não conheço, no meu exercício das minhas funções, a doutora pode confirmar, algum traficante, eu digo traficante alta patente, que usa droga. Exato. Olha só. Então o problema não é a droga. Então, olha que informação. Eu acho que aí já te responde. Porque o traficante, na verdade, conheço. Traficante mesmo não usa droga, não é usuário. Porque ele é empresário, entre aspas, né? Vamos colocar ele é empresário aqui do tráfico. Um traficante, mega traficante internacional, que é conhecido, Pablo Escobar. Mega, imperial. Ele não usava droga, ele não usava cocaína. Mas era um mega traficante internacional, milionário, bilionário, e os filhos dele também não. Era maior que a General Motors. Então, e aí? Será que responde essa pergunta? O problema é o poder e o dinheiro que gera ou a droga em si? Ou o sistema que alimenta para dar essa repercussão financeira ao traficante? Como tirar esse dinheiro desses caras? Que é a matriz de tudo. Estou pensando estrategicamente, porque como eu trabalho com direito empresarial, uma coisa que a gente aprende muito quando a gente vai enfrentar uma organização empresarial que seja grande, complexa, vários funcionários, que para ver uma gestão boa, a gente aplica o que os Estados Unidos chamam de follow the money, a gente segue o dinheiro, que geralmente é ali que tu consegue neutralizar tudo. Se tu observar o fluxo financeiro, tu consegue resolver a maior parte dos problemas de uma empresa.
E por que isso não seria aplicado no combate ao crime? Olha só, acho que foi semana passada, né? Tivemos a Santa Maria operação. Santa Maria, Draco de Santa Maria fez uma grande operação que atingiu Santa Maria, Porto Alegre, Foram Santa 19 Catarina. municípios, operação de dinastia. 39 presos. Tinham 40 mandados de prisão, foram 39. Muita operação de dinastia, né? Isso. Muitos veículos, Movimentado jet ski, 30 milhões de muito reais em dinheiro um ano e meio. bloqueado. Então, assim, mas isso é uma investigação, né? É uma investigação e continua. Claro, obviamente. Mas, infelizmente, nós, estou falando nós, eu falando nós, polícia, nós não temos perna para investigar tudo. Né? E essa questão que tocaste antes, doutor, dos estelionatos, hoje, eu sei porque eu comecei em 2020, ali na minha delegacia, a primeira investigação, nós chegamos até o PCC em São Paulo, começando com o estelionato aqui em Santa Maria. Porque hoje o estelionato é um braço das facções, um braço não armado, porque é muito mais lucrativo. Pode ver que o número de roubos mesmo, efetivamente diminuiu também. E também é menos arriscado, né? Pra quem Mas é óbvio, a o que pessoa é não se mais expõe, fácil? né? Tu ficar atrás de um computador, ganhando muito dinheiro como eles ganham, ou tu ir pra rua com arma e tentar... Correr risco de uma reação. É muito mais fácil. Então, hoje... Isso eu vou agora falar, uma opinião minha, como estou trabalhando na ponta ali, investigando, que nós temos que mudar o pensamento, não sei se o doutor vai concordar comigo ou não, do Poder Judiciário em relação a prisões de estelionatários. Eu sei que não é qualquer estelionatário, então, um estelionatário menor que vai ser preso, mas tem que ter prisão. Porque eles continuam atuando, e isso essa sensação de impunidade, de que eles podem continuar. Olha, nós fizemos uma investigação agora de um golpe que tem séculos, né, de vida. Séculos não, digo, uns 200 anos, que é o golpe do bilhete premiado. Ainda existe. Que esse não tem nada a ver com crime digital nem nada, mas as pessoas ainda caem. E nessa investigação aí, teve uma senhora perdeu acho que 400 mil. Nessa investigação, um dos investigados estava com tornozeleira eletrônica, trabalhando, né? E a gente pediu a prisão e não teve prisão nenhuma. Porque a grande maioria dos juízes não dá, realmente, prisão por estelionato. Só que eles continuam lá. E não adianta medida cautelar. Elas são inócuas, ineficazes para esse tipo de... Eu sei porque nós já fizemos assim, até agora nós fizemos 98 prisões, desde que eu vim. Tem muita gente presa ainda do que a gente fez do estelionato, tá? Agora nós vamos para outro estado, segunda-feira, amanhã, também fazer isso. Mas é assim, é o mínimo do mínimo que a gente investiga. Mas... essa sensação de que não tem uma resposta para a sociedade e para ele é um incentivo. Não, tudo bem, mas ao mesmo tempo... E esse também faz parte do tráfico. Viu, doutora? Mas pelo menos pela problemática que a gente estava colocando aqui, também existe o risco de a gente, às vezes, pega o estelionatário, prende ele e será que ele corre o risco de sair pior? Talvez não seja nesse pensamento com o estelionatário, desde que eu comecei a investigar, eu tenho uma certa intolerância total. Não entendeu? entender, porque eu vejo assim, a minha delegacia é a delegacia do idoso, tá? Eu falei do golpe do bilhete, mas todos os outros golpes que são as fraudes eletrônicas, que as pessoas caem realmente porque não tem conhecimento digital, porque qualquer um cairia se começa a dar conversa, eles arrasam com a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não fica sem dinheiro para comer. Uhum. Entendeu? Eu não sei, então cria um presídio só para o estelionatário. Eu acho que tem que prender. Nesse caso, para mim, eles têm que ir para qualquer lugar. Você não pode ficar na sociedade. Aí tem, assim, toda a política criminal envolvida, né? Nós temos o 71 ali, o CAPT. Se for olhar estritamente a pena prevista ali para o estelionato do 171, a pena por si só não possibilita. É 1 a 5, né? A prisão de imediato. Salvo, né, se o cara for primário, não tiver no antecedente. O do idoso, sim, né? Quando ele pula daí. Tô botando ali no CAPT, no básico, ali, o cara que cometeu ali um estelionato básico, sim. Padrão. Assim, não dá cadeia. Então, esse é um fato. É até 4, né? Que dá a lei da substituição penal. Para 4. Então, nós temos o quê? Sim. Nós temos uma política criminal de não incentivar essas prisões por qualquer tipo de crime. E qualquer tipo de crime, esse crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas que a gente sabe, né, doutora, o cara que sofre uma violência patrimonial e às vezes quebra o cidadão, ele sofre umas consequências tão duras quanto às vezes um crime de violência física ou psicológica, o que for. Né? Mas tem essa questão e esse risco das ponderações. Sim. Né? Mas eu da gente levar para uma prisão um cidadão que cometeu um estelionato ali
e as consequências depois serem piores. Mas não que a vítima, se você for falar para a vítima não vai ser. Até a doutora Mas até assim, porque eu tu ia peguei gostar do estilo do Dr. Tristão, viu? Oi? O estilo do Dr. Tristão. Não, sim. Mas eu vou dizer uma coisa, eu doutora, esqueci de falar só uma para coisa. complementar assim. E aí tem esse o primeiro ponto. O segundo ponto que eu ia falar é da investigação. Sim. Né? A gente está falando assim, um estelionato. Às vezes chega ali para a gente no afã da polícia cumprir as metas. Não é crítica da doutora, Sim, é sim, realidade. sim. Porque a polícia hoje não tem estrutura, não tem internet, não tem viatura, não tem agente. Tem delegacias no interior que tem um policial que faz o papel de delegado, escrivão, de investigador, que faz o papel de tudo. Estou mentindo, doutora? Não, tem muitas delegacias com Então poucos assim, agentes. aí você imagina, aí vem aquele monte de inquéritos para ser investigado. Crimes violentos, crimes de tráfico, que é a grande maioria, e vem esses outros crimes, dano, estelionato, papapá. E aí, para dar satisfação daquele inquérito que precisa ser concluído, a investigação não vem completa. Aí chega para o judiciário ali, é um estelionato caput, diante de tantos outros, que a investigação não se aprofundou por falta de estrutura, não é de vontade, doutora, porque eu sei, a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul é competente nas suas funções. Eu tenho muita elogio a obrigar, tenho muita elogio, porque quem está na ponta, quem salva a sociedade são os agentes policiais, mas falta estrutura para fazer uma investigação completa. E aí, quando você recebe aquele inquérito ali, você não vê uma gravidade ou os elementos necessários para decretar uma prisão. Então, assim, tem um sistema todo... Só que uma questão, primeiro que os nossos ali, ó, esse do golpe do bilhete é o básico, né? Mas assim, todas as nossas investigações são de estelionato contra pessoa idosa, associação criminosa ou organização criminosa. Inclusive, nós temos já uns em Porto Alegre. A nossa investigação, a gente faz, claro, muito menos, porque a gente não tem perna para fazer. Mas nós aprofundamos. Nossa investigação é de 2, 3 volumes. Nós não temos uma investigação básica. Tanto que o primeiro que a gente fez, que foi da Operação Alcateia, nós tivemos 17 prisões e alguns ainda estão presos. Foi em 2020, final de 2020. Mas é uma investigação extremamente complexa. Ela é muito demorada. Então, realmente, se tem um homicídio e tem um estelionato, eu vou pegar o homicídio. Eu não vou fazer o estelionato. Né? E nós paramos numa outra coisa. Como é uma investigação demorada, aí se questiona o MP, o judiciário, da contemporaneidade. Mas não tem a questão... Mas a contemporaneidade, a instituição financeira não te responde, o juiz determina que responda, a quebra de sigilo, dos dados sigilosos ali, bancários, enfim, não responde, manda um ofício, 2 ofícios, 3 ofícios, reitera para o judiciário aplicar multa. Então, as instituições financeiras, principalmente alguns bancos digitais, não respondem. E aí nós ficamos na polícia amarrados para conseguir concluir, né? Então, mas eu vou te dizer, todos aqui a gente faz, os nossos nunca são o estelionato, o caput. Nós temos no mínimo uma associação criminosa, o lavagem de dinheiro também. Então, assim, não é aquele estelionatário, entre aspas, só do caput, né? É um que realmente, e eu acredito que a grande maioria é organização criminosa. É porque eles têm, assim, aquele do sistema de call center, que eles instalam, que eles têm o software, que eles têm as telefonias, que eles têm horário, que eles têm quem determina, eles compram as listas com os números. Então, assim, é todo um aparato para dar o golpe nos né? Eu acho que a gente vai ter que ser criativo mesmo, porque o Rio Grande do Sul, orçamentariamente, não vai conseguir dar mais pelo seguinte: nós estamos no estado onde a população mais longeva e a menor taxa de nascimentos. Nós temos uma curva etária que faz com que boa parte dos servidores do Estado sejam inativos. No caso, os professores estaduais são 35 a cada 50, e até 2035, se eu não me engano, vai para 40 a cada 50. Então, nós temos problemas estruturais no Estado, orçamentários no Estado, que fazem que não haja dinheiro para praticamente nada. Né? Então, é complicado, né? O Estado do Rio Grande do Sul precisa ser refundado para ter condições financeiras. Porque imagina, doutora, como é que uma delegacia que investiga crimes digitais, principalmente esses crimes, até porque tem muita chantagem sexual que eu tenho visto. O dos nudes. Daí dos nudes, né? Que o pessoal acaba pegando dinheiro fazendo. Mas como é que vai investigar isso se não tem nem internet decente? Como é que vai enfrentar um crime digital sem internet? Ou seja... se investiga. Mas por isso que eu digo que o pessoal, nós a polícia, todo mundo, a gente vê realmente, muitas vezes faz milagre com o que tem.
mas se faz. Mas é claro que o ideal seria o quê? Muito mais número de policiais, mas eu acho que daí não é só a polícia também. Eu acho que o judiciário também teria que ter mais. Essa semana ainda teve a visita do doutor Rigo lá, que é do controle externo, que é o promotor, né? E a gente conversando, ele falando que tem audiência, marcada para 2026, alguma coisa, porque é um volume muito grande, né? Então nós precisaríamos de muito mais gente, a polícia precisaria de muito mais gente, muito mais estrutura para tudo isso, né? Na educação, no ranking, a gente está numa das piores posições do Brasil. O Brasil está numa das piores posições do mundo na educação, se a gente achar que isso é uma saída também. Mas nós temos que nos encaminhar para o final. Eu agradeço muito a presença dos senhores e dizer que vou pedir para que cada um possa fazer uma última palavra, uma finalização, para que a gente possa também encaminhar, porque logo, logo temos a apuração das eleições de segundo turno aqui em Santa Maria. Mas eu vou começar para o Rafael. Eu só queria agradecer pela aula, né, pela oportunidade de conversar com vocês aqui e dizer que é muito fácil, né, falar sobre segurança pública atrás da tela de um celular ou lendo um jornal, né? Mas para essas pessoas que estão na linha de frente no dia a dia, como os policiais, enfim, a sociedade é completamente difícil, né? E então eu sou casado com um policial, com uma policial militar, e sei o quanto é difícil ser hoje da área policial quanto do judiciário, porque muitas vezes os juízes, os promotores são questionados e cobrados e julgados por fulano saiu da cadeia, não para ninguém preso. Mas existe leis, na verdade. Nós estamos hoje num domingo de eleição, justamente isso mostra sobre a questão das escolhas, né? Então a gente tem que saber escolher bem também os nossos representantes para cobrar porque as leis também sejam mudadas. Perfeito. Não, uma satisfação. Acho que se a gente tiver oportunidade, novos debates, tem muita coisa interessante para falar sobre a questão de controle de arma de fogo, que é um tema polêmico e é necessário que a população tenha conhecimento, não só pelo que é divulgado na mídia, mas talvez com um pouco de realidade da prática. Nós temos a questão do número crescente de jovens, do tráfico. Hoje eu estou no tribunal julgando o processo no segundo grau, eu vejo quanto que isso impacta, né, as questões do tráfico de drogas, ingresso cada vez mais de jovens para o tráfico de drogas, da própria violência doméstica, é um tema muito em voga, tivemos uma mudança legislativa recente. Então, estão bastante temas que impactam a segurança pública, seja a nível estadual, seja a nível de Santa Maria, e que a gente poderia estar transmitindo aqui para a comunidade com maior divulgação. Eu respeito muito e muita admiração pela Brigada, pela Polícia Civil, porque são aqueles que estão ali na frente nos protegendo. Quando a gente pede socorro, não vai vir um Batman, não vai vir um super-herói, quem vai estar ali na frente é a polícia. Então a gente tem que valorizar os nossos policiais. Policiais valorizados é segurança para a sociedade. O juiz está lá na ponta, está lá no fundo, mas quem faz o trabalho de início para que tenha o resultado final é a nossa polícia. Então essas palavras que eu... E é uma boa eleição para todos, né? Que todos estamos aí caminhando para o final das eleições, que todos possam exercer seu direito de cidadania para eleger aquele representante do município, especialmente Santa Maria, que vai se comprometer com a pauta também da segurança pública. Doutora? Agradecer, então, a companhia, né, dos debatedores, do mediador aqui. Acho que foi um prazer aí nesse domingo de eleição. Eu acho que é muito importante, todos esses temas, nós passamos do tráfico para o homicídio, estelionato, violência doméstica, né? Olha, poderíamos continuar falando, né? Mas eu acho que tem muitos temas importantes, mas todos esses temas, de uma forma ou de outra, eles refletem na segurança pública, né? E também, muito obrigada mesmo, e fico à disposição para a gente ter uma outra conversa em outra oportunidade. Que beleza, o prazer foi meu. Até gostaria de dizer que eu adorei esse programa, porque a gente sempre aprende bastante, né? Eu estou aqui para sempre evoluir, trocar experiências, e a gente está aqui diante de pessoas que enfrentam o problema de frente, não são comentaristas que não têm aquela experiência prática. Os senhores e a senhora têm uma experiência muito, muito profunda na área da segurança pública, e por isso que o podcast Justiça e Segurança sente muito honrado pela presença de todos aqui. Posso dizer que estou muito satisfeito com o nível de debate e do resultado desse programa. Muito obrigado e, por favor, retornem. A TV Santa Maria é uma TV comunitária, uma TV que gosta de pessoas qualificadas e que gosta de trazer para a sociedade as informações que, às vezes, a TV aberta não tem condições, nem tempo, nem condições comerciais de oferecer. Então, muito obrigado a todos vocês. Um abraço, um bom domingo, uma boa eleição. TV Santa Maria, eleições 2024. Sua melhor escolha. Oferecimento: Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria. Lojas Cibrama, na Rua do Acampamento e na Policlínica Wilson Aita.
Norberto da Cas Gastronomia e Eventos. Quatrum Soluções Empresariais. Amigo Internet. Viva Conexões Reais. Evoa Comunicação e Marketing. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Rosáulo Ortopedia, na Orlando Fração, e Rosáulo Equipamentos, em frente ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Genki, Estética e Saúde, com o lançamento do protocolo Venus Revolution, que chegou para revolucionar as técnicas de emagrecimento.